Para realçar nossa beleza natural e real, é fundamental conhecer e entender nossos traços e personalidade. Mas quando temos a consultoria de um profissional, esse entendimento fica bem mais objetivo e gostoso, né? Hoje vamos falar de beleza, autoestima e autoconfiança. A minha convidada embeleza mulheres há 18 anos. Ela é visagista e presta consultoria de imagem pessoal, maquiagem e beleza. A Rebeca Orcida é formada em moda pela FMU, em consultoria de imagem e estilo pela Belas Artes, em maquiagem profissional pelo Senac e visagismo pela École Brasil. Bem-vinda, Rebeca! Obrigada, Leila. É um prazer estar aqui para essa conversa com você e com tantas mulheres. Muito bom, muito bom. A gente está sempre querendo aprofundar mais esse nosso conhecimento, essa nossa troca, né, de experiência. E você é uma mulher que, de repente, me parece que você criou algo muito particular, porque engloba o todo. É meio poético o que você faz. A tua frase de que você vê a beleza real na mulher, que é um destaque dela é esse, né? E você faz sobressair isso. Então, começa contando um pouquinho da tua trajetória e da tua história. Legal. Eu sempre uso a frase que beleza de verdade é aquela que é sentida. Porque, de fato, beleza é muito mais do que só ser bonito, é um sentimento, é o nosso sentimento, como a gente se olha. E eu sempre tive esse olhar desde de criança. Meu pai era desenhista, meu pai falecido, ele era desenhista, sempre estimulou esse lado, embora não tenha seguido na carreira, né? Mas ele sempre estimulou, então, artes, pintura. E eu lembro que na minha família não tem ninguém que foi para esse lado, nem de beleza. Eu sou a única que trabalha com a parte de beleza. E eu sempre gostei. Minha mãe não deixava eu usar nada. Criança, não, maquiagem estraga o rosto. Não, não precisa disso. Minha mãe é muito mais, né, prática. E eu sempre gostei. E buscava isso, encontrava isso nas minhas tias de criança. E eu sempre senti que a gente pode ter um diferencial sabendo valorizar quem a gente é. Então, somos mulheres únicas, pessoas únicas, mulheres e homens também. E a gente tem um diferencial, de fato, né, de quem a gente é. Então, eu sempre quis estudar, sempre tive essa curiosidade. E fui muito por estudos pessoais. Quando eu precisei decidir para onde ir, eu falei, vou começar com a maquiagem, né? Então, comecei com a maquiagem, mas muito por hobby mesmo, assim, sem nem saber que hoje eu estaria aqui conversando com você, por exemplo. Foi muito, muito natural, quero conhecer de fato e fui me encontrando. Então, comecei com a maquiagem profissional, depois a faculdade de moda. Na faculdade de moda eu já trabalhava com maquiagem, fui entrando para esse universo de audiovisual, produção de moda e caí na consultoria de imagem que revela o todo. Então, aqueles programas que a gente assistia no Discover Home and Health, de Esquadrão da Moda, né? Americanos, ingleses, eu sempre falei, nossa, que legal você pegar e extrair o melhor da pessoa, o melhor de alguém. Porque às vezes ela não está se encontrando. Porque a gente tem a beleza muito ligada com a nossa autoimagem. Então, a gente às vezes não está vendo todo o nosso potencial e a gente consegue, através da moda, encontrar ferramentas para a gente expor o nosso interior para o exterior. Verdade, isso que tu disse tem tudo a ver, né? Às vezes a pessoa, ela tem uma leitura de si própria pequena, ou enfim, N problemas, talvez, ou não problemas, mas ela não enxerga, não tenta um além, né, da sua leitura de beleza, sentir-se, porque é muito do sentir-se, né? Exatamente. Bela, poderosa, inspirada, porque eu acredito assim que as nossas conquistas são baseadas em todo esse impulso, essa energia que vem de dentro, não é? Sim, sim, sim. E de repente foi aí que você pensou, quero trabalhar com essa autoestima da mulher? Ou não? Ou porque você era muito da estética, tu queria ver tudo bonito? Olha, não tem nada muito poético, talvez, no que eu vou falar. Mas eu vim, né, para entregar aqui minha idade, mas eu vim de uma época que... Não, eu tô cabelo cacheado, não tinha produto de cabelo cacheado, né? Então eu vim numa época que o cacheado não é bonito, é feio.
Então, eu não me fazia, dentro de uma parte criança, adolescente, eu não me fazia parte de um grupo. Porque, nossa, olha o cabelo dela. Então, existia um pouco disso. Acho que hoje, assim, essa questão das mulheres se encontrarem na transição capilar é incrível. Incrível. Mas... Você tem muitos artifícios e produtos que trabalham pra gente, né? Então, começou assim, nossa, eu não me sentia alocada num grupo porque eu era diferente. Mas eu falei assim, nossa, mas eu sou diferente, não quer dizer que eu sou feia, ou sou feia. Ou eu tinha que ser... Tenho que alisar para entrar num grupo. E aí, eu achava, assim, sentia com as crianças, né? Ninguém fazia isso por mal, mas eu sentia que faltava conhecer a fundo. Eu era muito mais com cabelo cacheado, que não se adaptava num padrão da época. Eu não sabia cuidar do meu cabelo. Minha mãe tem cabelo liso, super prática, como eu comentei. Então, se pegar as fotos minhas de infância, mãe, você vai resgatar umas fotos aí. Mas eu falei, gente, assim, faltava um pouquinho de, sabe assim, um pouquinho mais de cuidar. Ela tentava dentro do que ela podia. Então, eu sentia que, querendo ou não, você, para fazer parte de um grupo, você tinha que ser aceita. E eu não estava muito no padrão, né? Então, as pessoas não conheciam com profundidade. Então, assim, a ciência, né, comprova que hoje são 7 segundos para você ter ali uma primeira boa impressão. Então, o que a gente está contando? Eu falei, a gente tem que fazer os 7 segundos valerem, né, de fato, né, trazer tudo desse nosso potencial. Então, começou daí, sem nem muita poesia, mas de uma vontade de fato real de que outras pessoas podem ser percebidas e se perceberem o seu real valor a partir de suas características. Fantástico, eu acho poético, eu acho filosófico isso. E o que é importante nesses 7 primeiros segundos? O que nós precisamos saber para chegar com confiança? Olha, isso vai muito do que é belo, né? E aí sim a gente entra na filosofia, porque a gente usa no mundo ocidental muito que o senso de belo do que vem da mitologia grega, né? Da história e tal. Mas se a gente pegar ali, né, o período desde lá de trás, Idade Média, isso foi mudando, mas a beleza ela é cíclica. O que é bonito pra gente aqui, na África vai ser um outro tipo de beleza, na Ásia é um outro tipo de beleza. Então a gente primeiro entender aonde a gente está e o que a gente quer passar. Né? Então beleza, ela pode ser algo subjetivo, mas as pessoas leem o que é belo como o que é bom e verdadeiro. Então a gente começa entendendo o que é senso de beleza. Né? Então, aí, né, a gente pode ir vagando. Então, se o belo é bom, o feio é ruim, será, né? Então, vindo para o belo, a gente tem o senso de beleza de cada pessoa. Depois a gente tem, como eu te falei no início, nós falamos sobre a autoimagem. Como eu me vejo? Né? Eu me vejo quem eu realmente sou interno e meu externo está demonstrando isso ou não? Aí, a partir daí, né, já vou responder a sua pergunta, a gente tem dentro da autoimagem, todas as questões de criação, infância e cultura que eu tive. Então, a minha autoimagem ela é muito de um contexto passado, o que eu vivi, o que eu estou vivendo agora e o que eu quero para o meu futuro. E aí a gente entra no que a gente chama de visagismo, né? Porque o visagismo ele não trabalha os padrões, ele trabalha o que eu desejo demonstrar dentro da minha imagem. Ele vai mais no interno, e se o interno não estiver ligado com o externo, vou te dar um exemplo. Maravilha. Às vezes, a mulher está num momento de vida que ela precisa passar mais autoridade, poder, mudança de cargo, ou acabou de ser mãe, passando pela maternidade, ela precisa demonstrar ali dentro da imagem dela uma mulher um pouco mais de confiança. Às vezes ela vai para artifícios da moda, que é o que a gente tem de ferramenta, e trabalha isso, né? Então, às vezes, um corte de cabelo mais reto, escurece o cabelo ou clareia o cabelo, né? Também é muito comum. Mas será que ela banca, que a gente usa, né, até um pouco será que ela segura esse look? É o que ela é de fato ou é uma coisa que ela está tentando se encaixar? Então, o visagismo, ele vai muito na intenção, mais na intenção pessoal, interna. Então, utiliza os temperamentos, a gente entra na parte toda de psicologia de fato, para a gente conseguir trazer tudo isso que está dentro para fora de uma forma que seja real. Olha que interessante. Eu não tinha noção sobre o visagismo real. Então, eu achei que era mais algo harmônico. O que harmoniza e cai melhor para o seu corte, para o seu rosto. Mas não, tem que transparecer a personalidade e o objetivo dessa pessoa perante a vida. Sim, sim. A história dela. A gente não anula a parte da simetria, e o que eu falei, comecei falando sobre o que é belo. A gente busca uma harmonia estética e o cérebro precisa dessa organização mental.
Então, o que é senso de belo? Como eu falei, depende das etnias. O que pode ser belo para mim pode não ser para você e tá tudo bem. Mas o mínimo de organização frente ao que combina com você, isso traz harmonia. E se traz harmonia, traz quem eu sou de fato. Eu falo de beleza, não tem como não falar de Deus, porque para mim isso tá junto, né? Quem a gente é, a nossa identidade, é quem Ele colocou sobre nós. Quando a gente estuda o visagismo, né? Tem algumas clientes, é muito legal isso, né? Às vezes num curso de automaquiagem ou na coloração pessoal, a gente começa a fazer as linhas, eu começo a explicar, às vezes não precisa nem muito aprofundado. Eu falo, nossa, sua sobrancelha é assim e tal, mais arqueada. Você é essa pessoa mais impulsiva? Você gosta você age assim, assado? Às vezes no sanguíneo, a gente fala do temperamento sanguíneo, que eu sou impulsiva, às vezes quer fazer tudo, não consegue, não dá conta, acaba largando no meio do caminho, que é um pouco, né, do sanguíneo. Isso a gente vê características no nosso rosto, traços do nosso temperamento, traços da nossa personalidade. Então, assim, a nossa identidade está intimamente ligada à nossa identidade, né? A nossa identidade está intimamente ligada ao nosso rosto e quem a gente é e como o mundo nos lê e como a gente se olha no espelho. É profundo, né? Assim, não é só um corte visagista. É muito mais do que isso. Nossas características pessoais transparecem quem a gente realmente... De fato. De fato, né? De fato, quem a gente é. E o visagismo entra como equilíbrio, que é o teu trabalho de visagismo. Se eu quero uma consultoria, você vai me ajudar exatamente a definir metas, harmonia, me sentir melhor comigo mesma. A gente vê tudo, né? Tudo isso. Na verdade, eu preciso entender o seu momento de vida, né? Como é a sua autoimagem, como você se vê. Então, das primeiras perguntas que eu faço para cliente, como você se vê? E depois eu pergunto, como as pessoas te veem? O que ela não precisa perguntar, mas o que elas falam de você? Porque às vezes a gente tem essa distorção do que, muitas vezes, é muito comum. Cada vez mais a gente se sente nesse lugar de insegurança. Às vezes a gente se vê nesse lugar de, às vezes eu preciso passar uma imagem de autoridade. Mas às vezes você já tem muitos traços, mas por que te incomoda? Então a gente tem que entender o momento de vida, idade, momento de vida, rotina, porque assim, não adianta a gente desenha ali toda uma consultoria com cabelo incrível, mas você vai ter tempo de fazer todos os dias, de cuidar, né? Então, vamos clarear o cabelo. Você vai hidratar? Vai cuidar desse cabelo? Porque não é só fazer, tem que, o que eu falei, você tem que manter. Então, a gente tem que entender, principalmente o momento de vida e o objetivo. Então, a consultoria de imagem, ela trabalha a imagem estratégica, o objetivo estratégico. Sim. Só que se ele não estiver ligado, né, que a gente conseguir linkar quem você é, personalidade, ele acaba sendo uma máscara, ele não se sustenta. Então, para a gente sentir na sua totalidade, né, a gente precisa, de fato, encontrar esses dois, fazer juntar, né, ligar esses dois objetivos. E a consultoria é uma conversa mesmo, é quase um trabalho de terapia, né, sentar e conversar, entender, além de toda a análise do rosto, né, as medidas do rosto, proporções, formato de rosto, hexagonal, oval, triangular. A gente fala também muito das energias, energia céu, que é uma pessoa que é um pouco mais expansiva, às vezes energia mais terra, que a gente tem um maxilar muito mais marcado, que traz uma coisa muito mais séria, às vezes até rígida, dura, é uma pessoa que precisa passar um pouquinho mais de leveza, então a gente trabalha as ondas do cabelo, cortes na diagonal, que trazem mais dinamismo. Então cada caso é um caso. Cada mulher tem uma beleza única e especial. Eu sempre falo, toda beleza real é única. E a gente tem que entender o seu momento para conseguir realmente fazer transparecer todo esse potencial para essa temporada. Porque na próxima temporada a gente pode ter um ajuste e tá tudo bem. Fantástico, porque é bem isso. E é o momento que nós estamos vivendo. Eu não sei se nós que estamos lidando demais com as mídias, né, com o digital, e a gente aprende muito, entrega muito. A imagem é, hoje em dia, para o teu trabalho, 80%, sei lá, você tem que impor respeito, autoridade, também, como diz assim, um capricho. Eu acho que toda a tua intenção transparece mais do que em qualquer época da história. Com certeza. A gente está vivendo essa revolução da imagem? Com toda certeza, com toda certeza. E a gente escuta, né, vê muito, volta nos padrões, porque é uma tecla que a gente sempre teve
E por mais que a gente fale muito de ser quem se é, quem você é, ter essa liberdade, ao mesmo tempo que a gente tem essa liberdade, a gente não tem. Porque a gente tem muitos conjuntinhos de regras. Sim. Isso combina com isso, que só essa cor você pode, essa cor você não pode, mas você não entende o porquê. Você nem sabe por que você está usando, né? Tudo isso. Então, a gente tem, como a gente estava falando, 7 segundos para causar uma boa impressão e 8 encontros para reverter uma má impressão. 8 encontros. 8 encontros bons. Gente, Então, assim, eu sempre falo, vamos tentar trabalhar logo de primeira, que é muito mais fácil, dá menos trabalho, né? pode não ter a segunda e a terceira. Exato. Será que você vai ter? Exato. Né? Então, a gente está falando muito do digital. No digital, hoje você né, com stories, né, você tem outras formas de se mostrar como um todo, mas são fragmentos da sua vida, né? E como você está nesse lugar, né? Exato. Você está nesse lugar que a gente vê muito. Eu estava vendo uma reportagem essa semana de uma pessoa que ela tinha fotos diferentes dela, mas assim, perfis totalmente diferentes em cada rede social. Ela apareceu na TV, era uma outra pessoa completamente diferente. Então, assim, o que a gente é de verdade? Né? Como a gente... Se eu for, você é uma médica, vamos supor. Se eu for no seu consultório, eu vou ver a mesma pessoa? Eu trabalho muito com marca pessoal e fotógrafos que trabalham com pessoas, com, né, mulheres que têm ali, empreendem, médicas. A gente sempre conversa. A pessoa chegando no seu consultório, ela precisa ver a mesma pessoa que ela está vendo ali na rede social, porque senão vai causar um desalinhamento de expectativa. Total. Não é? Isso acontece demais, Demais. não é? Demais. Eu já ia perguntar qual é o principal erro entre a tua análise, não somente dos teus clientes, mas em geral no mercado. Seria esse desequilíbrio de imagem? Eu acho que, primeiro, esse desequilíbrio, né? Eu acho que as pessoas sempre me perguntam, isso é muito comum. Onde eu tô, você é maquiadora? Nossa, então me dá uma dica. O que eu faço pra diminuir meu nariz? Já vai logo no defeito. Assim, por que você tá indo no defeito? Você tem um olho bonito como esse, né? Maçãs do rosto, né? Tão bem desenhadas. Por que eu vou olhar pro seu nariz? Por que eu vou corrigir? Às vezes você vai corrigir, vai ficar, às vezes, chama mais atenção do que valorizar. Então, eu sempre vou pro ponto de que o que a gente tem de mais bonito? Eu sempre pergunto, o que você acha, a parte do seu rosto que você acha mais bonita? E a que menos gosta? Então, vamos dar menos olhar para a que você menos gosta e vamos valorizar mais a que você mais gosta. Porque aí vai ter um equilíbrio. Esse detalhe, é um detalhe só. Ele vai passar despercebido. Bacana, né? Porque não adianta você querer disfarçar o tempo todo, esconder, porque não dá para esconder sempre. Não. Eu também, eu sou assim, a gente tem que evitar os filtros, o excesso de filtro, porque a nossa vida digital, que é nosso cotidiano, acaba sendo falso, né? Sim, sim. Eu não acho errado. Eu gosto de brincar, você brinca com os filtros, mas acho que tem um equilíbrio, né? Tudo Mas tem existe senso, né? Eu acho que para nosso entendimento e autoestima, a gente não pode usar isso como muleta, né? E assim como você falou de salientar o que você tem de lindo, não apenas pensando em esconder algo, né? Sim. O nariz grande ou uma cicatriz, tudo bem. Orelha, né? A orelha. A gente tá falando muito de maquiagem, mas o cabelo é muito comum, né? Penteado. Fazer penteado de madrinhas, penteado de noiva. Ai, tem que escolher minha orelha. Mas o que tem? A orelha não tem nada. Às vezes um ajuste de brinco. É onde entra o estudo do mapeamento, né? Todo o visagismo. Um brinco diferente, um pouquinho mais comprido, você já neutralizou o que seria uma coisa demais. E você chama atenção para outro lugar. Quem tá olhando a sua orelha, sabe? Nesse sentido. Que bacana. E de que forma, Rebeca, agora passando por uma parte prática, que a gente adora saber, aquela make que funciona sempre, que a gente gosta, eu pelo menos acordo, e eu gosto de me ver, mesmo estando sozinha, eu gosto de, sabe, me sentir bela, de rímel para mim é essencial, um blushzinho para dar uma cara de que estou saudável, porque parece que eu corri. O que é essencial para estar com esse look limpo e elegante? Como você está hoje, com esses tons bonitos? Bom, vamos lá. Acho que primeiro a gente estava falando sobre né, fazendo essa ligação do que a gente estava falando para o agora. Primeiro a gente tem que fazer pela gente, né? Como você falou, eu gosto de me ver bem. E mas aí a maquiagem, então você tá querendo cobrir alguma coisa? Não, não é isso. A gente tá querendo se ver melhor. É pra mim, não pro outro. Primeiro começa com a gente. Então a gente, cuidando da nossa imagem, a gente vai se olhar, vai se ver muito mais bonita. A gente vai produzir mais. A gente vai ter gás,
né? Até para aparecer nas redes, falar com alguém. E aí sim, a gente tem os truques. Não são nem truques, que eu diria, mas a gente tem ferramentas, né? Eu falo que a moda toda e a área da beleza, ela trabalha com ferramentas. A maquiagem, sim, é uma forte ferramenta. Então, uma pele bem cuidada. Não tem como a gente começar a falar de maquiagem sem cuidar da nossa tela, que é o nosso rosto. Então, a gente sempre começa cuidando bem da nossa pele. Uma pele bem limpa, bem hidratada. Autoconhecimento é fundamental, conhecer qual que é o acabamento da minha pele, se minha pele é seca, mista, em que momento de vida eu estou, a idade que eu estou, o que eu preciso colocar na minha pele, primeiro para cuidar, depois a gente vem com os produtos. Muito vai ser menos produtos, mais funcionais. Então a gente não vai precisar de muita coisa, porque a pele já vai estar bonita. Então a gente vai vir com pontos muito sutis que valoriza. Então, eu falo que 7 minutos de manhã é suficiente para você fazer uma boa maquiagem, todos os dias, não precisa mais do que isso. Que sonho pra Então, pode ser um protetor solar com cor, pode ser uma base que tem um bom hidratante e filtro solar, uma boa base, uma pele, né, uma tela bem bonita, né, ali trabalhando bem essa base, específica para cada tipo de pele. Quanto mais fluida, mais efeito, a gente fala de skin glow, natural glow, peles com esse acabamento mais natural, não é molhado, mas mais natural, vai dar uma textura de viço, já fica mais bonito. Então, pensar no acabamento da base, esse é o primeiro, acabamento da base. Um bom corretivo. O corretivo, ele não precisa ser muito grosso, se a pele estiver bonita, a base for boa, o corretivo ele é só um detalhezinho. Blush, rímel, produtinho ali para sobrancelhas também vai de bom tom, e eu acho que um batom, né? Onde mais as pessoas têm dificuldade. Mas eu nunca acerto o tom da base. Isso, assim, é de cara a pergunta que mais me acontece quando as mulheres, né, chegam no ateliê. Eu ia te perguntar também sobre isso. Como identificar? É pela mão? É pelo colo? Primeiro, a gente tem que entender qual é o seu subtom. Porque a gente tem uma gama hoje, graças a Deus, uma gama enorme de cores de pele, né, de diversas marcas. Então, a gente vai do 0 ao 40, assim, do muito claro para o muito escuro mesmo. Então, a gente tem muita cor. Onde mais as pessoas erram? No subtom, que é mais rosado, é mais amarelinho, ou é mais oliva, que é um leve esverdeado. Entender o seu subtom vai te facilitar, assim, grande parte. Faz toda a diferença. Toda a diferença, porque quando o ideal sempre é no colo. Agora, se o colo estiver muito bronzeado, no momento na praia, por exemplo, a gente acaba protegendo muito mais o rosto do que o corpo, né? Usa protetor solar, põe chapéu, então sempre dá uma diferença. Aí tem que ter um pouquinho de senso, o que fica mais equilibrado. Eu não posso escurecer demais o rosto, nem clarear demais o colo, mas o colo é mais interessante, porque é o que está mais próximo do seu rosto. A mão é muito exposta ao sol, né? Então aqui é o que fica mais bonito, né? E às vezes a cor tá certa, mas o subtom tá errado. Aí o que acontece? Isso já aconteceu com você. Vai passar a base, tá ótima. Ficou perfeita, levou para casa. Na hora que seca, de fato, ou fica branco demais ou amarelo demais. Já. É o subtom. É o subtom. É o subtom. Então, cada marca trabalha de uma forma, mas no geral, é aquela letrinha do lado do número. Então, 2N, neutro. 2CQ, frio. 2W, quente. NC, neutro, frio. Você tem gamas. Então... E o A? Tem um A também? Não. Depende da marca, como que ela vê. Depende de como a marca vê. Às vezes você tem Wicked, Ivory. Depende... Tem marca que trabalha com o próprio nome. Então, sei lá, bege, médio, frio, por exemplo. Cada marca trabalha de um jeito, mas entender... É autoconhecimento, né? Se conhecer. Saber o seu subtom, a coloração pessoal te dá esse resultado, né? Entender o seu subtom vai te ajudar muito. Então, você não vai errar na base, porque aí você tem ideia, erro na base, você tá corrigindo o corretivo. Ou então no pó. E aí fica tudo pesado demais. Então, não precisa carregar a base, a maquiagem demais. Bons produtos, acertar o subtom, bons produtos com acabamento correto, 7 minutos. Máximo. Que bárbaro. A gente deve ter aquele look mais seco, ou mais mate, ou mais... O que está em alta atualmente? Ou mais esse glow que você disse que é área de saudável? Bom, a gente tá falando de estilo, né? E falou que cada mulher se expressa de uma forma. Aí é um ponto, é uma opinião minha, tá? Não é nem o que mais tendência, o que tá certo e o que tá errado. O que mais combina com textura de pele é muito mais natural e bonito, né? Muito mais real. Mais real. Real. Então,
Às vezes é um momento, um evento que você vai ter noturno, muita incidência de luzes artificiais, flashes, a gente às vezes vai ter que pesar um pouquinho mais, né? Vai ser foto, vai ser vídeo, é um programa, né? Como que é esse... Onde você vai? O que a gente vai usar de maquiagem? Então, a brasileira, a gente tem um Brasil gigantesco, né? Tive um evento que tinha gente do Brasil inteiro e do mundo inteiro. E assim, fui com a minha equipe. Tinha gente de Portugal, da Ásia, da Austrália, no Brasil, do Sul, Nordeste, Centro-Oeste. Cada uma escolheu a maquiagem de um jeito, com um acabamento diferente. Então, é muito da região que você tá, clima. Agora, no inverno, a gente vai sentir, outono, inverno, a gente sente que precisa um pouquinho mais de hidratação, que eu tenho que estar mais seco, então a gente pode pegar uma base um pouco mais pesada até, para dar essa hidratação ao longo do dia, mas no verão é impossível. Sim. Então, a gente acaba indo para bases muito mais fluidas. Então, respondendo a sua pergunta, é o que mais faz sentido para você dentro da sua intenção de imagem. Tem a ver também com a fase de vida. As peles mais maduras, elas precisam de produtos mais fluidos, né? Que fica feio. Eu sinto isso, essa dificuldade, às vezes, de entender qual a base certa que eu devo né? Aquela transição de produto. Exatamente. Então, é muito importante esse autoconhecimento e a ajuda da pessoa certa. Agora, outra dúvida interessante que muitas pessoas... Mulheres ficam assim, eu acho lindo uma boca vermelha. O batom vermelho, ele serve para todas ou não? O batom vermelho é polêmico, né? É polêmico. Eu adoro batom vermelho, né? Eu acho que o batom vermelho, ele muda assim, você tá num dia que você precisa de mais energia, você tá às vezes cansado, precisa de mais energia. Um batom vermelho muda. Se passou um batom, você já se sente poderosa. Assim, automático. Mas a gente tem, sim, algumas questões que é o batom vermelho para cada subtom, que é o que a gente estava conversando. Então, talvez o meu vermelho não vai ser o seu, mas você tem o seu vermelho. Então, eu acho que o vermelho, sim, é para todas as mulheres. Cada uma dentro aí das suas cores, respeitando o seu subtom para valorizar ainda mais. Onde mais as pessoas erram o tom, tá? Às vezes a roupa eu gosto... A gente fala em coloração pessoal, às vezes as pessoas ficam assim, ficam muito enrijecidas na cartela de cores. Não sei se você já fez esse processo. Já fez coloração? Não, a gente tem que fazer, então. Para você conhecer de fato, né? Então, é bem profundo. Então, só que ela te dá ali algumas sugestões de cores que fazem mais sentido para você, combinam com a sua beleza. Mas eu falo, às vezes, minha avó viveu quase 102 anos. Falei, você vai ficar 102 anos usando as mesmas cores? Pois é. Então, na roupa a gente brinca muito. Eu brinco muito com isso. Então, na cartela não tem preto, mas eu uso muito preto. Não tem branco, mas eu também uso branco. Então, um conhecimento, entender a minha cartela, o meu subtom, eu trago toda essa parte de equilíbrio, que é onde entra até o uso do batom vermelho, na cor certa, onde mais as pessoas erram. Cor de maquiagem, como a gente falou, no tom da base mesmo, nem porque quer errar, porque não conhece. E o cabelo, cor de mecha de cabelo. E cor de cabelo. Cor da mecha mesmo. Eu vejo isso muito errado também. Quer dizer, eu, como leiga, analiso e vejo, poderia ficar diferente, né, de uma forma melhor, mais às vezes falta linguagem, entender por que não deu certo, né? Muito provavelmente é contraste, que não foi respeitado, né? Então, o contraste é a relação da cor da nossa pele, olhos, sobrancelha e lábios. Então, às vezes, mudou o contraste, ou subiu demais, ou abaixou demais, e aí causa um estranhamento. Já aconteceu comigo, já deve ter acontecido com você, e acontece pelo menos acho que uma vez na vida com todas as mulheres. Vai no salão, vou me transformar. Você chega e fala, esse é o meu momento, e aí na hora que termina, você fala, não deu certo. Já seguinte, normalmente. Porque ali tá produzido, a hora que você fala, gente, mas você não sabe entender o que é. E às vezes tem algum desalinhamento, que pode ser da imagem, do seu momento de vida, mas a maioria das vezes é cor. É cor, né? Cor. E vem aquela frustração, já aconteceu comigo algumas vezes. Muitas, aliás, muitas, né? Só algumas, não. É muito comum, né? Todo mundo já passou, né? E não errou um corte na vida, não é mesmo? E tudo bem, eu acho legal isso, a gente testar. E vai e muda depois. O importante é não ficar engessado com medo de ousar, né? Mas quando a gente está bem orientado, é muito melhor. Facilita, né? Facilita bastante. Agora, uma coisa engraçada que agora você falando disso, de no dia seguinte ver que não gostou, eu lembrei, nos anos 90,
teve aquela febre das sobrancelhas super fininhas. E eu tive as sobrancelhas sempre foram grandes, as minhas sobrancelhas bem arqueadas, mas era uma taturana. Aí depois eu tirava nos 90, risquinho. E aí, graças a Deus, voltou, nunca tanto quanto antes, mas tudo bem. Depois, em 2010, as pessoas começaram a tatuar aquela sobrancelha enorme. E hoje as pessoas estão mais tranquilas com relação a esses modismos, porque há uma tendência meio que de sobrancelhas mais finas novamente, né? Olha, isso entra nos modismos de fato, né? Mas eu acho que hoje é muito mais, a gente tem mais conhecimento. Essa é a verdade, a gente tem muito mais acesso ao conhecimento. Então, você pesquisa antes de, né, dependendo do profissional, para entender se o estilo do profissional combina com o seu. Eu acho que hoje a gente tem a experiência em casa, né? Da avó que ficou sem sobrancelha porque tirou demais, né? E a questão que você trouxe, né, da taturana, aquela marca muito forte, foi, acho que, um ajuste de técnica ali, né? Você tinha ali a questão que é quase uma tatuagem, de fato, mas você tinha ali pigmentos que às vezes estavam errados, falta de entendimento do profissional de respeitar os traços do seu rosto. Então, você traz um peso para a imagem. Porque imagina, a sobrancelha é a moldura dos seus olhos, né? E aqui, né, pensando, a gente volta sempre no visagismo, mas assim, essa parte do rosto, a gente divide o rosto em 3 partes. Aqui, intelecto, emoção e intuição. Aqui é muita emoção, né? Então, você está mexendo na sua sobrancelha, você traz, às vezes, um peso emocional que não existe. Então, eu acho que hoje as pessoas têm mais conhecimento. Eu vejo muito mais sobrancelhas corretas do que erradas, né? Naturais. E muitas pessoas acabam não fazendo. Quem fez tenta tirar e usar outros artifícios que não sejam definitivos. Sim. Então é sazonal, a moda é cíclica, né? Se for acompanhar a moda, a hora você vai estar com a sobrancelha mais grossa, a hora mais fina. Mas com o passar do tempo é mais difícil porque a gente vai perdendo ali, os pelos eles vão ficando escassos, o cabelo vai ficando mais fino, né? Verdade, sim, a gente vai perdendo, vai ficando, muda muito. Então, por isso que é mais uma vez importante a gente ter esse autoconhecimento e desvendar e ressaltar a nossa beleza real. Agora, para a gente encerrar, que estamos já quase acabando, que pena, eu queria que tu falasse um pouquinho dessa consultoria que tu tem especial para noivas. Porque é uma data realmente muito única. A nossa intenção é que seja única, né? Sim. E de repente tem mulheres que, no afã de organizar festa, naquela coisa, naquela loucura, não desfrutam desse momento da maneira ideal e chegam lá fantasiadas. Como funciona e qual a importância? Qual a importância e como funciona? Olha, eu sempre uso essa palavra, fantasiadas. Acho que no dia do seu casamento, você não quer estar fantasiada, você quer estar vestida de você mesma, né? E a noiva, ela tem 3 momentos em um, que é quem ela foi, quem ela é e quem ela vai se tornar. E todas as escolhas do casamento como um todo envolvem isso, para os dois, para o casal. Então, para a mulher, o se olhar no espelho e falar, uau, sou eu, né? No dia do meu casamento. Então, como que a gente faz todo esse trabalho? Como eu falei no início, autoconhecimento. Então, a gente tem que ir a fundo em quem ela é, qual é o momento de vida, o que que ela gosta, o que que é bonito para ela. Como a gente falou, beleza é subjetiva. O que que ela acha bonito num cabelo de noiva, um cabelo arrumado? O que que ela acha bonita numa maquiagem? Então, a gente faz um grande mood board dessas imagens e vai filtrando, vai entendendo ali com ela o que que faz sentido. A coloração pessoal norteia as cores que a gente vai usar no casamento, né? Assim, pensando na imagem, tem noivas que usam a paleta, inclusive na festa, né? Tem algumas clientes que fazem isso. Então, entender essas cores, o branco ideal, nem todas as cartelas têm branco e preto. Então, às vezes, o branco não é uma cor que vai favorecer no vestido. A gente tem nuances de branco, umas misturinhas, um off-white, um marfim que fica mais bonito. E aí a gente vai trazendo, dando corpo e dando vida, né, a todo esse momento. Então a gente envolve aí, como eu falei no início, a moda é uma ferramenta. Cores, formas e texturas que a gente vai usar na composição do vestido. Depois definindo o vestido, o que que a gente vai fazer de maquiagem, o que que a gente vai valorizar mais, qual o penteado que vai trazer essa personalidade, né, que ela tá vindo, né, desse novo momento de vida, qual o arranjo do cabelo, é um arranjo, vai ser uma grinalda,
com pedras, qual o volume do véu, vai usar véu, não vai? As mulheres acham, preciso usar véu. Assim, eu acho que é um momento da sua vida que você vai ter a oportunidade de usar um véu, né? É verdade. Então, vale a pena provar, né? Gostando ou não, acho que vale a pena ter esse momento se faz sentido. 98% das mulheres acabam usando, né? E tem uma infinidade de cores e volumes e texturas. Então, a consultoria te coloca nesse lugar quem eu quero, né? Quem eu fui, sou e quero ser, mas o que combina para mim, né? O que combina comigo como pessoa. Qual é a minha altura, né? Faz sentido eu colocar um cabelo tão alto, uma peça tão grande, combina? Então ela te coloca, dá uma validação ali e desenha esse novo momento de uma forma muito mais suave e assertiva. E assim, os feedbacks e os retornos são sempre muito gostosos de ouvir, assim, eu estava me sentindo linda no dia do meu casamento. Me olhei no espelho e era eu, né? Legal. Então é muito legal. E eu casei, vai fazer 8 anos, renovei votos com 5. A minha escolha no dia do meu casamento foi totalmente diferente da minha renovação de votos, porque eu estava em momentos diferentes de vida. E tá tudo bem. Então, Exato. mas hoje eu olho as fotos do meu casamento, eu me enxergo. Falo, sou eu naquele momento. E da renovação de votos também sou eu nesse momento. Isso é muito legal. Isso é muito legal, escrevendo história, né? Exatamente. E você tem que acompanhar essas imagens, são coisas lindas que vale a pena investir amor, atenção, conhecimento. É verdade. Tem algo que eu sempre falo para as noivas, falando em técnica mesmo. Eu falo, a noiva ela tem que estar bonita em 3 momentos do casamento. Que seriam eles? Ao vivo. Então, os convidados estão vendo, o noivo está te vendo ao vivo, você está se vendo no espelho. Foto e vídeo. São 3 técnicas de maquiagem diferentes. Mais maquiagem do que cabelo. Então, no vídeo, a gente nunca trabalha muito brilho. Na foto, a gente já gosta de trabalhar o brilho. E ao vivo, a gente gosta de uma coisa que é natural, né? Uma cara bem de beleza que foi realçada. Não tá maquiagem muito pesada. Então, são 3 momentos diferentes. Mas você tem os 3 do casamento. Você tá entrando ao vivo, você tem a recordação, que eu acho que a gente tem que pensar na foto e no vídeo, porque é o geracional, é o que fica. É a recordação daquele momento, é a eternização desse dia. E você tem que estar bonita. No vídeo também. Então a gente tem que mesclar essas técnicas. Então a gente tem que ter um cuidado, né, nesse dia, né, pensando no bridal, né, na noiva, que vai muito além, né, de só técnica, é muito mais completo, mais complexo e gostoso. Então tem que ser vivenciado todos os dias, né? Todo o preparo do casamento, desde o momento do noivado e a concepção de todas as correrias, assim, das etapas do casamento, até aquele dia. E depois, né, que é o geracional que fica aquela foto que fica. E eterniza. Ai, que delícia, que bate-papo gostoso. Muito bom. Eu entrei, viajei com você. A gente vai visualizando, né, gente, a história, tentando fazer a nossa leitura pessoal. Isso é muito bacana. É isso que eu queria trazer para vocês que gostam desse conteúdo de crescimento, né, de aprimoramento mesmo. Rebeca, foi muito rico, muito obrigada. Muito obrigada, fico muito feliz. E trouxe dicas bem legais, viu? Eu espero que vocês apliquem essas dicas. Então aproveita, compartilha o link dessa matéria que tá fantástica. Assina o canal, que eu sempre falo para vocês não perderem os episódios novos. Toda semana, quinta-feira, tem um novinho, fresquinho. Então, assistir em primeira mão é muito mais legal, né? É isso aí, gente. Até a semana que vem. Tchau, tchau.